Olá, sejam bem-vindos aí a mais uma aula, sobre introdução à programação. Hoje, continuando, aquele assunto de estrutura sequencial, nós vamos falar sobre variáveis. Bom, e para a gente falar sobre esse assunto, a gente tem que voltar naquela arquitetura de von Neumann, que eu apresentei para vocês em aulas passadas. Bom, a gente aprendeu para que serve a memória do computador. A memória do computador ela serve para armazenar tanto as instruções dos programas, quanto os dados que essas instruções manipulam. E eu disse para vocês que essa memória ela é dividida em células, e cada célula dessa tem um endereço. Só que seria inviável para a gente, ser humano, trabalhar com esses números, que geralmente são em hexadecimal. Então, para contornar isso, a gente tem a possibilidade de dar nomes para as posições da memória. E é aí que entram os conceitos de variáveis. Então, variáveis são espaços reservados e nomeados na memória do computador. Elas são destinadas ao armazenamento de dados necessários para a solução de um problema. Então, se eu quero calcular, por exemplo, a soma de dois números, eu vou pegar esses dois números, mas onde que eu vou armazenar esses dois números? Dentro de duas posições da memória. E o resultado? Eu posso jogar o resultado em uma terceira posição da memória. Então, essa aqui é a ideia. E cada variável ela tem que ter um tipo de dados associado a ela. Então, por exemplo, em determinado espaço da memória, um espaço que eu vou chamar de x, eu tenho que informar que tipo de dado que eu vou colocar lá dentro. Por exemplo, se for números inteiros, eu vou falar que aquela variável que chama x ela é do tipo integer. E nos próximos slides nós vamos ver aqui quais os tipos que a gente pode colocar para cada variável. Uma questão importante é que toda variável ela tem que ser declarada antes da gente usar ela no nosso algoritmo. Então, antes de eu usar uma posição de memória que eu vou chamar, por exemplo, de soma, eu tenho que declarar ela e falar assim, olha, eu quero uma posição de memória que chama soma e ela vai ser do tipo inteiro. Então, só depois que eu fazer essa declaração é que eu vou realmente poder utilizar e jogar valores nessa posição de memória. Como que a gente faz isso? Aqui nesse quadro verde, a gente tem um exemplo da sintaxe que a gente vai seguir. Primeiro, eu tenho que colocar o tipo da variável. Eu já até falei que chama integer. Está até em negrito aqui. Então, eu vou colocar integer. O nome da variável é o nome de um identificador válido. Então, a gente usa caracteres. Não vamos evitar lá os caracteres especiais. A gente não pode começar uma variável com um número, por exemplo. Então, tem que ser com uma letra. E vocês lembram que eu disse que letra maiúscula é apenas para classe. Então, toda variável que a gente for usar, ela vai começar com uma letra minúscula. Esse igual e valor inicial são opcionais. Então, eu já posso declarar uma variável colocando um valor para ela, logo na minha declaração. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável do tipo inteira, soma, que vai começar com o valor 0, o valor inicial do programa. Vamos ver um exemplo lá no código, naquele mesmo exemplo que a gente estava mexendo no NetBeans. Bom, como eu não vou usar mais essas duas instruções para esse exemplo, eu posso apagá-las ou eu posso usar aquele conceito de comentário. Eu posso comentar um código que eu fiz. Olha para vocês verem. Então, eu vou comentar essa linha e vou comentar essa outra linha aqui. Agora, repare que até a cor mudou e agora o compilador ele vai desconsiderar esses dois comandos. Para o compilador, esses dois comandos não existem mais. Então, como que eu declaro uma variável? Eu poderia criar, então, o tipo dela, usando o tipo. Então, eu vou colocar aqui int. Vou dar um nome para essa variável, por exemplo, idade. Ponto e vírgula para encerrar a instrução. E por que eu usei int? Nesse momento, quando a gente for definir o tipo de dados, você vai ter que analisar o seu problema.
né? Uma idade é um número inteiro. Então, por isso que eu falei que a minha variável vai ser do tipo inteira. Para cada problema, você vai ter que analisar o tipo de dado que você vai armazenar na memória e definir o tipo da variável. Como eu disse, eu posso também, opcionalmente, inicializar a variável. Então, por exemplo, eu posso colocar idade recebendo 0, até que alguém informe um valor. Depois que a variável é declarada, e nesse caso inicializada, durante o programa eu posso alterar o valor dela. Então, se eu chegar e colocar a idade igual a 12 anos, o que está acontecendo? Está acontecendo que eu estou jogando o valor 12 em uma posição de memória lá do computador que eu dei um nome de idade. O endereço real dela lá na memória, para mim, não importa. O próprio compilador que está fazendo essa linkagem entre o endereço de memória que está em hexadecimal para esse nome que eu coloquei aqui. Então, durante o programa, eu posso mudar várias vezes esse valor. Lembram do fluxo sequencial de instruções? Ele não é de cima para baixo. Então, primeiro eu vou declarar e inicializar a variável. Logo depois ele vem executando aqui, ó, atribui o valor de idade 12, depois atribui o valor de idade 18 para a pessoa. Vamos agora usar aquele comando, né, do system.out.println. Então, nós vamos digitar ele aqui, ó, system.out.println. E eu vou colocar o nome da variável aqui dentro, ó, idade, ponto e vírgula para encerrar o comando. Pequeno erro de digitação aqui. E se eu fizer a mesma coisa aqui embaixo, ó, aqui hoje eu vou ensinar uma tecla de atalho. Você vai digitar, ó, Salt, dá o Ctrl e o barra de espaço. Você vai usar o teclado apertando o Ctrl e o barra de espaço. Ó, ele já aparece uma sugestão para você aí. O que você tem que fazer? Dá um Enter. Na hora que você dá um Enter, ó, ele já digita para você, né, essa instrução. Bom, eu não quero essas aspas, porque eu quero usar a variável. Então, eu vou colocar a variável aqui de novo, ó, idade. Então, como é que está sendo o fluxo de execução desse programa que a gente acabou de criar aqui, ó? O programa vai executar, o compilador vai procurar pelo main, ele achou o main. Comentários, ele desconsidera. Então, ele vem para a linha de baixo, eu tenho uma variável inteira que começa com valor 0. Então, tem uma posição de memória lá com valor 0. Ok. Próxima instrução do nosso algoritmo. O que eu faço? Atribuo o valor 12 para a variável idade. Então, lá na memória, nós estamos jogando um valor 12. Ok. O que é feito na linha 20 aqui, ó? A gente manda imprimir o que tiver lá na posição que chama idade. Ok, o que eu faço? Próxima linha. Mudo o valor, eu estou sobrescrevendo o valor nesse caso. Né? Antes, aqui tinha quanto? Tinha 12. Agora, depois que executar essa linha, o valor é sobrescrito e passa a ser 18. Então, eu mando imprimir de novo, né, o que está lá dentro da variável idade. Então, vai imprimir 18. Bom, para a gente testar, o que eu vou fazer? Eu vou salvar isso aqui, ó, clicando no disquete. E vou executar clicando no play aqui, para compilar, para executar. Ó. Então, olha aqui que imprimiu. Qual foi a saída? 12 e 18. Eu poderia ter outra variável. Não tem problema. Ó. Int total. E esse total vai ser de 100. Você pode declarar a variável em qualquer lugar. Então, ó, vou juntar esse trecho de código, quebrar algumas linhas aqui, e vou declarar essa variável aqui e vou imprimi-la. Total. Como eu disse lá no slide, né, falando junto com o slide, é que você não pode usar a variável antes de declará-la. Repare para vocês verem, ó, o total, você está usando ele aqui, só que como a execução ela vem de cima para baixo, o compilador não consegue entender o que é total, porque você está declarando a variável na linha de baixo. Né? Então, não pode fazer isso. Lembre,
O algoritmo é o quê? É uma sequência, né, de instruções. Essa sequência, você tem que colocar ela na lógica aí para resolver o seu problema, né? Ok. É aquela ideia de como é que você vai trocar a lâmpada sem você colocar uma escada. Então, o primeiro passo é colocar a escada para você trocar a lâmpada. A mesma coisa aqui, eu declarei a variável para depois usar a variável, né? Ó, entendido como que usa a variável, vamos ver os tipos de variáveis que a gente tem. E o primeiro grande grupo que a gente tem de variável são as variáveis numéricas. Essas variáveis numéricas, elas podem ser subdivididas em números inteiros e números reais. Então, tem alguns exemplos aí no slide. Ó. Então, números inteiros, né? Podem ser negativos, o zero, podem ser números positivos, e os números reais da mesma forma. Qual que é a diferença? É que números reais, né, a gente tem casas decimal, a gente tem que ter o ponto aqui para separar, né, os números inteiros a parte inteira da parte fracionada aqui. Ó. Um outro tipo de dado que a gente tem são o dado lógico. O que significa isso? Lógico significa que aquela informação ela é verdadeira ou falsa. Então, um exemplo, a conta foi paga? Sim ou não? Então, a gente usa o termo em inglês, true para verdadeiro e false para falso. O aluno X, ele foi aprovado? Verdadeiro ou falso? Então, nós vamos colocar esses valores lá na posição de memória. Ele não aceita outro tipo de valor. Ou é verdadeiro ou é falso. Então, ou é true ou é false. O outro grande grupo que a gente tem de variáveis são os literais ou de caracteres. E como que a gente distingue eles? Os dados eles vão estar envoltos de aspas duplas ou de aspas simples. Então, tudo que você colocar entre essas aspas é considerado como um literal, um caractere, ou seja, um texto em si. Repare aqui no slide que a gente tem esses números 1, 2, 3 e 4. Bom, eles não são numéricos, porque eles estão entre aspas duplas. Então, isso aqui representa, na verdade, é um texto. Mesma coisa que você pode pensar que casa decimal é um número. Não é um número. Aqui, na verdade, é um texto. Por quê? Porque está dentro das aspas duplas. Existem mais alguns tipos de dados, mas para o início, esses aqui são suficientes para a gente. Quando a gente leva esses tipos de dados para a linguagem de programação, a gente dá nome para esses tipos de dados. Então, os tipos lógicos, a gente chama eles de tipos booleanos. Isso vem da álgebra de Boole, em que a gente só tinha os valores zeros e uns. A mesma coisa aqui. O tipo de dado booleano ele vai aceitar true, que representa o valor 1, e false, que representa o valor 0. Nos tipos textuais, nós vamos ter dois tipos de dados, que é o char e o string. Vamos falar um pouquinho mais deles aí nos próximos slides. Nos tipos numéricos, a gente tem mais tipos. A gente tem o tipo byte, a gente tem o tipo short, a gente tem o tipo int e a gente tem o tipo long. Nos números com ponto flutuante, com casas decimais, a gente tem o tipo float e o tipo double. Então, nós vamos poder declarar variáveis desses tipos que eu acabei de falar para vocês. Então, eu posso declarar uma variável booleana. Quando eu faço isso, o compilador entende que dentro daquela variável só pode ter dois valores, ou verdadeiro ou falso, que são ou true ou false. Quando eu declarar uma variável do tipo string ou char, nós vamos colocar texto lá dentro. E quando eu precisar colocar números, eu vou poder escolher algum desses tipos aqui. Mesma coisa com o ponto flutuante. Quando eu precisar colocar, por exemplo, quanto que custa o preço de uma calça jeans. Então, eu não vou poder usar, por exemplo, inteiro, porque uma calça jeans ela pode custar R$ 50,25. Então, eu não consigo colocar as casas decimais, o ponto flutuante aqui em um tipo inteiro. Então, eu vou ter que usar o float ou um double. Vamos ver isso no código fonte para ver como que fica.
Voltando para aquele mesmo exemplo que a gente estava trabalhando, eu vou, preocupado com a legibilidade, ó, eu vou criar um comentário aqui, ó, separando o que eu tinha falado antes, vendo o que eu vou falar agora. Ó. Então, em comentário eu faço isso. Se você tirar o comentário, vai dar um erro de compilação. Então, vamos colocar isso em comentário. Vamos ver um exemplo de primeiro tipo. Como é que eu declaro um tipo booleano, né? Então, olha o tanto que é simples. Você vai colocar o tipo da variável, sempre assim, coloca o tipo primeiro, boolean, e aí você vai dar um nome que você quiser. Então, eu vou criar uma variável, por exemplo, ano bissexto. E essa variável, ó, eu posso fazer ela dessa forma. Quando o NetBeans sublinha uma palavra, né, que não seja de vermelho, ele está apenas te dando alguma dica. Se você passar o mouse em cima, você vai ver a mensagem que ele está querendo te mostrar. Então, ele está falando assim, ó, a variável ano bissexto, ela não foi usada. A sugestão que ele está te dando é, será que você precisa realmente dessa variável? Tá, nesse caso, é porque eu estou começando a digitar agora, então por isso que eu não estou usando ela. Né? Mas mais para frente aqui no código eu vou usá-la. Bom, eu vou inicializar essa variável ano bissexto como, por exemplo, verdadeiro, true. Se você quiser, ó, sempre dar um espaço aqui para melhorar a legibilidade do código, o que você pode fazer? Usar aquele comando, ó, de salt. Você pode imprimir o valor. Então, eu vou imprimir o valor da variável, ó, ano bissexto. Se você não quiser digitar a palavra inteira, você pode usar o comando novamente de Ctrl+ de espaço e ele vai completar para você, ou vai te dar uma opção para você mesmo escolher o que você está digitando. Isso se chama de Code Completion. Eu posso alterar essa variável, ano bissexto. Vocês podem estar se perguntando também, Bruno, por que você não repetiu a palavra booleana aqui? Ó? Você colocou ela só uma vez. Ó, se eu colocar ela de novo aqui, repare o que vai acontecer. Vai dar um erro. Por quê? Quando você coloca o tipo da variável, na verdade você está declarando a variável. E aqui você está declarando duas variáveis, né? Uma nessa linha, ó, e outra nessa linha, com o mesmo nome. Então, o computador ele ia ficar meio perdido. Como é que você vai ter duas posições de memória com o mesmo nome? Cada posição de memória tem que ter um nome único. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, é tirar o boolean. Ou seja, eu estou usando a posição de memória que foi declarada aqui em cima. Ok? Então, eu posso fazer o que eu quiser depois com esse valor. Imprimir ele aqui. Ok? Então, esse é o primeiro tipo de dados aí, que é o tipo boolean. Bom, qual que é um outro tipo de dados que a gente, né, pode aprender aqui? Vamos aprender os literais. Então, eu vou colocar aqui uma variável lógica. Vou criar aqui, ó, uma variável literal. Uma variável literal, como eu tinha dito antes, nós temos dois tipos. Nós temos a string. E eu vou escrever aqui, ó, string, por exemplo, nome da pessoa. O nome da pessoa é James. Como é um texto, eu tinha dito antes e estou usando aqui agora uma aspas duplas, ó, falando que isso aqui é o nome da pessoa. E nessas aspas duplas, a gente pode colocar o que a gente quiser. Aqui no caso, eu posso, por exemplo, dar um espaço, ó, porque ele considera tudo que está aqui dentro como um texto. Então, eu vou colocar aqui, ó, James Roberta. Posso até colocar um número. Vou colocar aqui, ó, terceira. James Roberta terceira. É o nome da pessoa. E eu posso imprimir do mesmo jeito, ó, usando o salt. E vou colocar o nome da variável, ó, nome. Agora a gente até entende melhor aquela primeira vez que eu tinha feito o Olá Mundo. Vocês lembram a primeira vez que eu imprimi o Olá Mundo? Por quê? Eu tive que colocar, ó, eu coloquei entre aspas, ou seja, é uma string, né? Então eu posso imprimir string, ó, Olá Mundo. Tá vendo que eu dei um espaço aqui e não deu erro. Por quê? Porque tudo que está na string, né, é considerado um dado só que está dentro daquela posição de memória. Então, eu posso usar tanto diretamente aqui, quanto usar a variável, ó, nome.
Então eu poderia fazer nome assim, ou eu poderia vir aqui, ó, e colocar já direto o texto. Se você tirar as aspas, o que vai acontecer? Ó? Você tem um erro, porque ele não identificou esse James aqui. Vocês lembram que tudo que começa com maiúsculo é uma classe? Então ele não achou essa classe, não achou essa classe, não está entendendo o que é esses números. Então a partir do momento que você colocou aspas, ó, ele vai saber que você está... Deixa eu ver se ele... Ele vai saber que você está colocando um texto. Então eu vou voltar aqui o nome, ó. Mais um tipo de variável aqui, ó. A gente tem um tipo de variável lá no slide, char. Qual que é a diferença de um string e para um char? Então, se eu declarar uma variável char, o char é quando você quer usar um caractere só. Então, você coloca entre aspas simples. Na verdade, ele considera esse caractere como um número inteiro. Existe na computação, vocês vão aprender isso em outras disciplinas, algo que chama código ASCII. E cada caractere, ele tem um código ASCII. Por exemplo, o A maiúsculo, na verdade, ele é um número inteiro que é o número 65. O número B maiúsculo é o número 66. Então, cada caractere recebe um número. Então, quando a gente faz isso aqui usando aspas simples, né, então eu vou declarar aqui a variável, por exemplo, admitido. Vamos colocar... Ó, sexo da pessoa, o que eu vou pôr? O M, masculino. Tá vendo? Então, toda vez que você tem um problema para resolver e esse problema exige apenas um caractere, você pode usar ele como char. Se você precisa armazenar mais do que um caractere, você vai usar string. Uma coisa que talvez vocês tenham notado aí, string é o único tipo de dado que a gente usou até agora como maiúsculo. Vocês podem já até ter a solução em mente aí, ó, porque string é a única classe, os outros é o que a gente chama de tipo primitivo de dados. Por isso que eles estão em minúsculo. Então eu poderia, né, colocar uma letra aqui. Se você tentar colocar mais de uma letra, ó, o compilador exibe um erro para você, porque você pode pôr no máximo uma letra no tipo char. Então, vai ser de acordo com o seu problema que você vai escolher. Se é aquele tipo de dados, ele vai ser string, se ele vai ser char. Ok? E por último, a gente tem os tipos numéricos. Então, vou colocar aqui, ó, uma variável numérica. Uma variável numérica, a gente já aprendeu o tipo inteiro, né? Então, vamos colocar aqui tamanho. O tamanho do sapato. O tamanho 42. Ó, o número inteiro. Agora vamos perguntar aqui, ó, altura da pessoa. Né? Qual que é a altura da pessoa? Então, a pessoa mede 1 ponto. Tá? Aqui na programação a gente usa o ponto, não a vírgula. 1,74. Bom, deu erro por quê? Porque ainda tem que declarar o tipo da variável aqui. Ó. A primeira vez a gente sempre tem que pôr o tipo para o compilador saber, né? Ir lá e alocar a posição de memória que a gente precisa lá. A altura não pode ser inteira, ó, porque eu tenho um ponto aqui. Então, eu vou colocar algumas das opções. Eu posso usar float. Nesse caso... Quando é float, a gente tem que colocar um Fzinho para ele saber que é float. Por quê? Porque eu tenho um outro tipo que é o dobro, cabe o dobro de informações do float, que é o double. Então, ó, com o double eu não preciso colocar o F, porque o compilador ele fica perdido. Quando você coloca um valor, ele não sabe se ele é float ou se ele é double. Né? Então, aí você tem que especificar. Se for float, você vem aqui e põe um Fzinho. Aqui você está falando que ele é float, porque o compilador não sabe se esse é um valor float ou é double. Então, você tem que forçar ele falando. Ó, então, eu vou pôr um Fzinho aqui. Se for double, você não precisa colocar. A gente tem alguns valores que cabem menos números do que um inteiro, que é o short. Por exemplo, vou colocar aqui 100. Vamos dar um nome aqui, idade. Então, você poderia pôr assim, ó, idade.
200. Bom, tá dando um erro aqui, ó, não sabe o que é o erro, passei o mouse em cima e ele me falou aqui, ó, a variável idade já está definida no método main. Eu não posso ter duas variáveis com o mesmo nome, conforme eu disse antes. Então, vamos colocar aqui age. Ó, vou gastar o inglês aqui. Ó. Então, colocamos aqui ó, a idade de 200 anos. Vamos colocar assim, ó, faixa de idade. Uma pessoa, dificilmente, pelo menos nos tempos atuais, dela ter 200 anos, né? E qual que é a vantagem de você usar short aqui nesse caso, ao invés de usar int? Porque aqui você está ocupando menos espaço de memória do que você estaria ocupando com int. Quando você usa um float, você está usando menos espaço de memória do que quando você está usando um double. Né? Então, um bom programador ele se atenta para esse tipo de detalhe também. O seu programa tem que ocupar o mínimo de memória possível. E isso a gente vai adquirindo, né, esse tipo de feeling aí, a gente vai adquirindo conforme a gente vai evoluindo com a linguagem, mas vocês têm que ter isso em mente. Né? Declarar o mínimo de variável possível para ocupar menos memória e todas as suas variáveis têm que ser o tamanho ideal, né? Tem que ter o tamanho certo para o tipo de dados que você vai armazenar. Por último, nós vamos falar aqui sobre conversões de tipo. Muitas das vezes você tem um dado de um tipo e você vai precisar converter ele para um outro tipo. Algumas conversões já são feitas de forma implícita, já são feitas de forma automática. Alguns outros tipos você vai ter que forçar a conversão. Por exemplo, quando você tem uma variável do tipo inteira, você pode enviar ela para um tipo float ou para um tipo double sem problemas. Por quê? Um tipo inteiro, ele se você lembrar lá do conjunto de matemática, né, o conjunto dos inteiros ele é menor do que o float e o double. Agora, se você for fazer algo inverso, né, de um float você vai jogar para um int, você vai ter perda de dados, porque você não tem as casas decimais. Então, você tem que fazer isso de forma explícita. A gente também vai ter alguns tipos de conversão, por exemplo, quando o usuário digitar um texto, você pode pegar aquele texto, ele colocou, sei lá, o número da casa, né? O número da casa é 120. Você pode, para algum determinado problema, converter esse 120 que está em texto para um número. Então, isso é permitido também. E para mostrar esse exemplo, eu vou usar o slide. E nós podemos ver aqui que a gente tem declarado uma variável que chama valor inteiro, vrint, que recebe 100. Eu tenho um valor float, ó, vrfloat, né? Eu dei esse nome para a variável, que é do tipo float, vrdouble, que é do tipo double, e vr, né, de valor, abreviação da palavra valor, string para uma variável string. Então, ó, quando eu jogo um inteiro para um float, essa promoção, a gente chama de promoção, né, porque ele passou de um conjunto menor, que são dos inteiros, para um conjunto maior, que é float. Então, isso é permitido. E aqui eu fiz a mesma coisa, um float eu joguei para um valor maior que é double, então a gente não tem problema. Bom, já na regressão, ou seja, você está reduzindo os conjuntos, né, passando de um conjunto maior para um conjunto menor, você tem que fazer isso de forma explícita, você tem que falar para o programa. Como que eu faço isso? Ó? Eu posso usar aqui entre, né, o parêntese, o que eu quero converter. Então eu estou falando assim, ó, pega esse número aqui, ó, que é um double, converte ele para inteiro, e joga para essa variável inteira aqui. Ó. Então, eu fiz essa regressão. Bom, para converter, por exemplo, de string para na verdade, é o contrário, né? De um float, reparem para vocês verem, ó, de um double, né? Na verdade, de 100.33. Eu quero converter isso para uma string. Aí eu tenho que usar esse comando aqui, ó. Esses comandos, né, com o passar do dia, a gente acaba decorando. Tá? Então, a gente vem e digita ó, string, né, que é o tipo de dados string, repare que ele está até em maiúsculo, ponto value of. Então, o que eu colocar dentro do parêntese aqui ó, vai ser convertido, então eu tenho que colocar um número aqui, e ele vai ser convertido para string. E aqui eu fiz ao contrário, repare para vocês verem, eu peguei o float, agora com F maiúsculo, ponto value of e passei um string. Então, essa variável que tinha uma string, ou seja, que estava entre aspas duplas, eu joguei para dentro de uma variável que recebia números float. Bom, a gente vai praticar isso aí durante o curso.
falta apenas mostrar para vocês um tipo de armazenamento de dados diferente, em que a gente chama de constante. O que significa isso? Um valor constante. Ó. Vou colocar um comentário aqui, valor constante. Eu vou declarar uma variável tipo float, que vai chamar alíquota. Seria uma alíquota de imposto, por exemplo, de Minas Gerais. Ó. E essa alíquota de imposto eu vou colocar 10,5. Só que vou colocar o F, né, porque é um float, senão ele vai pensar que é um double. Só que, como é uma variável, o usuário, né, um programador, ele pode chegar aqui ó, e fazer assim, ó, alíquota de Minas Gerais, recebendo, por exemplo, 5. Só que eu não quero deixar o usuário alterar a minha variável. Simplesmente por uma questão de segurança. Né? Eu não quero que ninguém mexa no imposto que a pessoa vai pagar, naquela variável que representa o imposto que a pessoa vai pagar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar aqui ó, uma palavrinha que chama final. A partir do momento que eu faço isso, eu vou colocar aqui uma alíquota. Eu vou poder usar essa variável sem problema. Por exemplo, eu posso dar um salt aqui, ó, imprimir essa variável. Né? Então, eu vou colocar essa variável aqui e eu posso usá-la normalmente. O que eu não posso fazer mais é alterar o valor dessa variável. Ó. Na hora que eu coloco 5, repare que o compilador aponta um erro para a gente. Vamos ver a mensagem. Ele está falando assim, ó, você está associando um valor para uma variável final. Né? Então, esse final significa assim, olha, o valor final dela é isso aqui. Não adianta você mexer nela. Isso é muito útil, tá? Para a gente proteger o nosso código aí de alterações indesejadas. Bom, vou ficando por aí e a gente se encontra na próxima videoaula. Valeu!